Pessoal, então é o seguinte, aqui nós vamos agora resolver algumas questões sobre raízes das funções, certo? Então, funções afins e quadráticas, raízes das funções. Então, o que seriam essas raízes das funções? Ou também podem ser chamadas de zero das funções. Então, é o valor, né? O valor de x que vai tornar essa função nula, né? Ou vai fazer com que essa função se torne nula, seja zero, certo? Então, como que eu vou fazer isso? Então, para isso, no lugar do y, eu vou substituir por zero. Ou no lugar do f de x, certo? Então, o f de x ou y é a nossa lei de formação da função. Ela pode ser escrita como y igual a alguma coisa ou f de x igual a alguma coisa, certo? Então, aqui nós temos que y é igual a 2x. Então, para mim saber qual que é a raiz dessa função, ou o zero dessa função, o que eu faço? Então, no lugar do y, eu coloco zero. Então, no lugar do y vai ficar zero igual 2x mais 1, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Agora, eu tenho que achar o valor de x. Então, eu tenho que isolar x, né? Então, tudo que estiver atrapalhando aqui, eu vou entre aspas, jogar para o outro lado. Então, se ele está mais 1, ele vai vir para cá do lado igual, com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 1 mais 0, menos 1 mais 0, igual a 2x, certo? Então, aqui vai ficar menos 1 igual. Menos 1 mais 0 vai dar menos 1, né? Então, igual a 2x. Tá, agora quem que está atrapalhando aqui? Atrapalhando aqui. Quem atrapalha aqui é o 2, certo? O 2 está atrapalhando, né? Ele tem que sair daqui. Só que ele está multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele vai vir aqui para o outro lado, dividindo, certo? Então vai ficar menos 1 divididos por 2 igual a x. Então, aqui eu tenho o seguinte. Qual que é o valor que torna essa função nula, né? Ou qual que é o valor de x para que eu ache o y seja zero, né? Então, o valor de x vai ser menos meio, certo? Se eu fizer aqui do ladinho, que eu vou fazer bem, vai ficar um pouco apertado ali, mas eu vou fazer aqui, ó. Então, no lugar do x eu vou colocar menos meio. Então, vai ficar y igual 2 vezes menos meio mais 1, certo? Menos meio mais 1. Então, 2 vezes menos meio mais 1. Então, y igual 2 vezes 1, 2, divididos por 2, mais com menos, menos, mais 1, certo? Então, aqui eu tenho aqui y é igual 2 divididos por 2 vai dar 1. Menos com mais, menos, mais 1. Menos 1 mais 1, y igual a zero, certo? Então, a raiz da minha função, dessa função aqui, vai ser igual a menos meio, certo? Então, aqui na letra B, eu tenho uma outra funçãozinha, essa é uma função afim. Eu tenho que a f de x é igual a menos x mais 2, certo? Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o meu f de x e substituir por zero, igual menos x mais 2. Então, agora eu tenho que isolar x, certo? Então, aqui tanto faz eu isolar o mais 2 ou o menos x, não importa. Mas, para ficar melhor, por conveniência, eu vou pegar e isolar o menos x. Então, se ele está menos x, ele vai passar para cá do igual mais x. Então, mais x mais 0 igual mais 2, certo?
Então, aqui precisa ou não aparecer o sinalzinho de mais aqui antes do número quando ele é positivo, certo? Então, não vamos deixar sem. Então, x mais 0 vai dar x, certo? Igual a 2. Então, quando x é igual a 2, a minha função vai ser nula, certo? Porque, veja, se eu substituir o x por 2, então aqui eu tenho menos x mais 2. Então, é menos, quanto que vale o x? O x nós achamos que vale 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Então, a raiz dessa função vai ser 2. Então, na letra C eu tenho uma outra funçãozinha, que é f de x. Então, eu tenho a f de x é igual a x² menos 25. Então, o que eu devo fazer? Então, eu vou ter que tornar, no lugar do f de x, eu coloco 0, certo? Então, vai ficar 0 igual x² menos 25. Então, eu tenho que, aqui vou ter que mudar quem? O 25, certo? Eu vou trazer o 25 para cá, vai ficar 0, era menos 25, mais 25, igual a x², certo? Então, 0 mais 25, 25, igual x², certo? Agora, quem que está me atrapalhando? O que está me atrapalhando é o quadrado ali, certo? Então, o inverso da potência é a raiz, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados, certo? Então, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Então, vai ficar a raiz de 25, igual a raiz de x², certo? Então, a raiz quadrada com o quadrado corta. Então, vai ficar só x. Aqui, a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, certo? Por que é mais ou menos 5? Se vocês observarem, se eu fizer, então, a raiz quadrada de 25, se eu fizer menos 5 vezes menos 5, é igual a 25, certo? Se eu fizer mais 5 vezes mais 5, também vai dar 25. Então, por isso que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, certo? Então, eu tenho que a minha raiz, certo? Ou o zero da função vai ser mais ou menos 5. Por quê? Se eu pegar e colocar no lugar do x, aqui em cima, colocar 5, né, positivo, 5 ao quadrado, 25. 25 menos 25 igual a 0. Se eu colocar menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25, menos com menos mais. 25 menos 25, 0. Então, portanto, né, a 25, a raiz de 25 vai ser 5, portanto, a raiz da função vai ser 5. Aqui na letra E eu tenho f de x igual a x² menos 9. E vou fazer o mesmo processo, certo? Então, no lugar de f de x, eu coloco 0, igual x² menos 9, certo? Vou transferir esse aqui para o outro lado, vai ficar 0 mais 9 igual x². 9 igual x². Aqui, novamente, eu extraio a raiz de ambos os lados. Então, vai ficar a raiz de 9, certo? Raiz de 9 igual a x. Já extraí a raiz, aqui já extraí a raiz de x², certo? Então, mas quanto que é a raiz de 9? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Então, vai ser o 3. Então, mais ou menos 3. Então, a raiz dessa função vai ser mais ou menos 3. Se você chegar a substituir na funçãozinha aqui, mais 3, vai ficar mais 3 ao quadrado, vai dar 9, 9 menos 9 é 0. Se você substituir por menos 3
vezes menos 3 vai dar 9, 9 menos 9, 0. Certo? Então aqui eu tenho a outra funçãozinha, né? Aqui uma f de x, né? Então a f de x, a f é f de x igual a x quadrado menos 9, menos 4. O que eu devo fazer? No lugar do f de x, substituo por 0, certo? Então vai ficar 0 igual a x quadrado menos 4. Esse 4 que está negativo, vou trazer para cá, vai ficar positivo, certo? Então ele estava para cá, passou para o outro lado. Então vai ficar 4 igual a x quadrado. Extrai a raiz quadrada de ambos os lados. Então vai ficar a raiz... Qual que é a raiz quadrada? Então vai ficar a raiz quadrada de 4 igual a raiz quadrada de x quadrado vai ser x. Então vai ficar mais ou menos 2 igual a x. Então a função